Vamos então todos para o alimento das nossas almas, que é a palavra. Eu vou pedir que vocês novamente abram a Bíblia Sagrada na carta aos Efésios, o versículo 1 ao 4, onde nós paramos, nós já fizemos a leitura, nós fizemos até o 6, né? Então vamos até o 6. Esse texto é inspirado pelo Espírito Santo para que Paulo escrevesse a igreja de Éfeso, mas é uma carta, na verdade, que chegou até nós, então não é mais aos Efésios, né? Aos Efésios é apenas um endereço bíblico, mas na verdade é a carta aos cristãos. Você é um cristão? Então olha o que Deus nos escreveu através do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vocação, como que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, Espírito com letra maiúscula, né? A unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é soberano, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Diga glórias a Deus. Aleluia. Senhor, aqui está a pequena porção da tua palavra lida, como introdução da mensagem desta noite, Senhor. Que teu Espírito venha, em nome de Jesus, dar sabedoria ao pregador e venha dar a confirmação ao ouvinte, para que tudo que ocorra aqui seja para a tua exclusiva glória, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos primeiro aqui meditar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Quantos feriados, né, amados, temos aqui num país que precisa dar tanto emprego, né? Quanto feriado, meu Deus do céu. Um país que precisa dar emprego é coisa muito séria, esse calendário de tantos feriados. É lógico que aqueles que são empregados vão ficar felizes e até olhar meio torto para o pastor, né? É isso, pastor, deixa os feriados acontecerem. Mas vai perguntar para o desempregado se ele gostou do que está acontecendo. Vai perguntar para o empresário se ele está gostando desses feriados todos. Vai perguntar para o profissional liberal se é bom para ele isso aí. Então, igreja, nós temos que... Aí está o detalhe da mensagem de hoje. Esse sentimento de individualidade que temos, que é natural no ser humano, contaminado, logicamente, ele, na verdade, é um sentimento que não é de Deus. E Deus quer colocar em nós um outro sentimento. Eu já provoquei a situação, falando dos feriados, porque semana passada tivemos um feriado religioso, né? Aliás, os feriados que nós tivemos, tanto de semana passada quanto esse, são religiosos, né? Por exemplo, de hoje é um feriado que fala sobre o padroeiro da cidade, é religioso. Não vamos nem entrar no mérito da questão que trocaram, né, o nome de um santo para o coração sagrado de Jesus, nem vamos entrar. O fato é que é religioso, amém ou não amém? É um feriado religioso. E uma semana atrás tivemos um outro feriado, chamado de Corpus Christi, né, que é também religioso. Corpus Christi significa o corpo de Cristo, né? Bom, nós sabemos que esse feriado da semana passada, e esse nome que se dá é uma simulação, né? Marca a representação que a hóstia, né, tem do corpo de Cristo, no caso dos católicos. E aí então criou-se um feriado que marca aquele momento da representação do corpo de Cristo através da hóstia, né? Então ele é marcado por uma série de situações. Não vamos entrar nesse mérito, não sei quantos dias depois da Páscoa, uma semana depois não sei do que, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, porque o único manual que nos remete às coisas de Deus é para ser só isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. E à luz da palavra, vamos ver o que é o corpo de Cristo, né? Aquele feriado que teve semana passada, e nós não estamos aqui para questionar. Eu quero que você entenda no final da mensagem que o objetivo é que nós realmente sejamos o corpo de Cristo na terra.
não apenas simulado pelo pedaço de pão, como nós temos aqui na Santa Ceia, que é um simbolismo de um ato, de um ritual que é ordenado por Jesus, a qual a Igreja Católica faz através justamente daquele momento, quando ele dá a hóstia, né? E nós damos aqui a Santa Ceia. Mas, à luz da palavra, o que é o corpo de Cristo? É isso que nós vamos aprender, e como esse corpo deve se comportar na terra. Amém? Vamos então voltar à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu estive visita pastoral hoje, ensinava isso para aqueles ouvintes que o povo de Deus sofre justamente por falta de entendimento. Então nós temos que entender a palavra de Deus, né, amados? Porque o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele fica o tempo todo em derredor, procurando uma oportunidade de nos destruir. E ele se diverte muito com as religiões, ele se diverte demais. Religião para ele deve ser é como você assistir um filme de piada, de humor. Eles devem rir e doer a barriga deles no inferno, de tanto que os religiosos são tradicionalistas, né? E crucificaram o próprio Filho de Deus. Os religiosos, a maior religião da época de Jesus, no meio do povo dele, foram os mestres ali, os que ensinavam as leis de Moisés, os principais chefes das sinagogas, foram os que se reuniram para prender o Filho de Deus e crucificar. Então, religião, na verdade, é uma diversão para o inimigo, é um prato cheio para ele usar, né? Para fazer as artes dele. Isso nós temos que vigiar. E se nós vemos que algo que é citado, que é de Deus e não está na Bíblia, seja ele anátema, seja ele maldito, porque a Bíblia não é um manual de vida. Mas as religiões nos impedem de conhecer a palavra, elas nos levam a outras coisas, nos levam, e que já está acontecendo nas igrejas evangélicas, leva a encontros sociais, né? Tanto é que hoje ninguém mais convida, vamos para a igreja lá porque está tendo uma pregação tremenda sobre salvação. Não, vamos para a igreja lá que o negócio lá é bom, lá tem um homem que ora, você sai de lá abençoado, vai sair de lá, vai ser empregado, você vai ter uma mulher nova, você vai ter um emprego novo, você vai ter, enfim, né? Ou então vamos lá que está tendo uma festa legal lá, olha, lá é muito bacana, depois do encontro tem churrasco, tem festa, tem futebol. Então é assim que está hoje, virou uma coisa que, se não vigiar, o motivo de haver igrejas está ficando em segundo, terceiro, quarto plano, né? Tudo é motivo de ir para a igreja, menos para buscar a palavra do conhecimento que vai te levar para a salvação, que é o objetivo do cristianismo. Amém ou não amém? Por isso nós estamos num culto de libertação. E eu me aproveitei de falar desses feriados, porque são religiosos. Eu quero saber quantos de vocês conhecem pessoas que são dessa religião, que hoje fizeram algum ato envolvido com a religião. Tem. Você vai contar ali de 10, se um fez é muito. Isso significa que é um feriado que parou o país, só isso, parou uma cidade inteira. Semana passada parou um país inteiro. Então é o que eu falei, e aí, um país que está aí num 170 bilhões de déficit público, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque muitas pessoas nem sabem o que é isso, mas é gravíssimo isso aí, isso quebra o país, quebra mesmo. Liga a televisão, procura saber sobre a Venezuela. O Brasil era o próximo Venezuela, se não é tomada nenhuma, se Deus não está conosco, nós não estivéssemos orando e Deus abençoando em quebrar esse maligno espírito da corrupção, o próximo passo do Brasil seria ser uma segunda Venezuela, e estava muito pertinho, chegamos à beira do abismo, só já estávamos olhando para o buraco já. Então não vou nem entrar nesse método, porque esse púlpito não é para isso, mas nos afeta diretamente, não nos envolvemos com isso. Por isso que a igreja ora, e a própria Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Amém ou não amém? A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, para que nós possamos viver uma vida mansa e tranquila. É bíblico isso? Glórias a Deus. Mas voltando à questão do corpo, então eu me aproveitei aqui, não estou aqui para pregar contra nenhuma religião, não estou aqui usando esse púlpito para falar mal de religião nenhuma, nem de feriado nenhum. Eu estou me referindo que existem pessoas passando fome, existem desempregados, que estão desesperados. Então nós estamos precisando
orar para que essa maldição desse país caia por terra. Precisamos continuar orando para que saia da miséria nossos irmãos da nossa própria nação. Quem sabe irmãos cristãos como você é. E aí nós vamos aprender um pouquinho hoje como igreja. Qual é a missão de uma igreja na terra? Do corpo de Cristo. Não é só para ter um ponto social, para fazer tapete na rua, passar por cima, para vir tirar foto, aparecer na televisão. A igreja tem outra missão na terra, igreja. A missão é muito maior. E aí vamos tentar aprender um pouquinho hoje. Já começamos a ler aqui, já hoje, quando eu li Efésios capítulo 4. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o corpo verdadeiro de Cristo, segundo a palavra. Não o que o homem criou, o que diz as Escrituras. Amém ou amém? Abra de novo em Efésios capítulo 5 agora. Capítulo número 5 de Efésios. Todos encontraram? À luz da palavra, o corpo de Cristo somos nós, irmãos, os cristãos. Capítulo 5, versículo 29. Todos encontraram? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Diga glórias a Deus. Olha aí, começou a abrir entendimento. Espera aí, vamos lá então, versículo 31. Então aqui é a orientação quando há um casamento, né? Isso aqui geralmente é lido em casamento. Versículo 31 diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher, e ali os dois serão uma única carne, serão uma mesma carne. Então isso aqui geralmente é dito em casamento. Mas o que tem a ver com a mensagem dessa noite? Tudo a ver. Porque na verdade o 32 diz que isso é um mistério. Só está escrito na palavra isso, porque isso aqui é um mistério. Na verdade, o que Deus está querendo dizer aqui, que esse é o grande mistério, que é a respeito da igreja e Cristo, ou Cristo com a sua igreja. Porque a igreja no mundo espiritual é chamada noiva de Cristo. E assim como o homem se une a uma mulher, e os dois se tornam uma só carne, e judicialmente eles têm um contrato, onde, até falei isso na visita onde eu estava hoje, onde tudo ali é dividido entre eles são, a partir do mesmo que seja separação do de bens, eles casam, tudo que eles conquistarem juntos é meio a meio, tem isso, né? Então o que eu quero dizer com isso é que, assim como existe isso entre os homens na justiça humana, no mundo espiritual é a mesma coisa. Cristo tem a sua noiva e vai se casar com ela legalmente lá na glória, nas bodas do Cordeiro, que é a igreja. Então no mundo espiritual o corpo de Cristo é a igreja de Jesus Cristo, e essa igreja não tem uma placa denominacional, porque a igreja é cada um de nós. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo, somos como se fossem membros desse corpo. Vamos entender isso hoje um pouquinho melhor. Eu sei que muitos aqui já sabem. Volte ao capítulo 4, amado, e vamos ler o versículo de número 15, porque você já entendeu que, à luz da palavra, então, a igreja de Jesus é o corpo dele na terra. Amém ou não amém? Então ele está atuante ainda. Jesus está atuando através da sua noiva, através do seu corpo. Amém ou não amém? Quando o marido viaja, ele deixa uma procuração para a esposa, ou só o fato de casado já é uma autoridade que ela tem de representá-lo. Tanto é que na falta dele, ela é a que assume tudo, ou vice-versa. Então assim também na falta de Jesus aqui, legalmente no mundo espiritual, você e eu temos a mesma autoridade que Jesus tinha. Não é por mérito nosso não, nós não fizemos nada para conquistar isso, mas Ele antes escolheu a nós. Amém ou não amém? É simples. Quando você vê uma pessoa de uma natureza humilde casa-se com um multimilionário, a natureza humilde dela deixou de existir, ela se tornou uma multimilionária, com as mesmas condições do seu esposo. A partir do momento que ele começa a se casar com ela, e ele casa, que o nosso Deus não se casou conosco, ou não vai se casar com a sua igreja, com comunhão, separação total, é comunhão total de bens. Diga glórias a Deus. Ele falou: aquele que permanecer até o final, fiel a Ele, vai ser levado na glória, vai ser apresentado ao Pai, e vai se assentar comigo no meu trono. Diga glórias a Deus. Então, se a igreja está entendendo, esse Deus, quando escolheu a igreja dele,
Ele não vai casar, unir-se ela com separação parcial ou total. É comunhão total de bens. Tanto é que eu deixo a vocês o meu Espírito. Eu vou clamar ao Pai para que Ele envie o nosso Espírito e Ele permaneça em vós. Ele fica com vocês o tempo todo. E vou deixar mais, vou deixar a minha autoridade, o meu poder. Tudo que vocês declararem confiando. Veja bem, isso não é qualquer um, não é qualquer um que vai sair, não é o ser humano comum da terra, não. Senão daqui a pouco começa a ter um monte de pessoas brincando no nome de Jesus aí, vão apanhar e apanhar muito o diabo. Quem confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crê nisso de coração, confessa isso perante homens, perante a humanidade, e deita e baixa as águas, desce as águas. Por isso que está escrito: quem crê for, esse aqui será salvo. Amém? É como se diz, olha, só tem direito permanecer legalmente como minha noiva aquele que eu chamei para noiva, aquele que está apresentado oficialmente. Então a igreja está apresentada oficialmente como noiva de Jesus. Naquele dia vai ser apresentada ao Pai, vai ser levada a um mistério, isso é, mas o próprio apóstolo Paulo fala: eis aí o grande mistério. Eu estou me referindo a Cristo e a sua igreja. Diga glórias a Deus. Então nós temos que entender que Deus tenta trazer para nós uma linguagem que nós possamos ter acesso e interpretar fácil, mas obviamente que não é literalmente assim. Amém? Mas vamos seguir aqui em frente. No capítulo 4 da carta aos Efésios, no versículo 15 e 16, vai dizer que esse corpo, que somos nós, a igreja de Jesus, tem que estar bem ajustado. Esse corpo tem que estar bem ajustadinho. Vamos ver aqui, ó, versículo de número 15 e 16. Todos encontraram? Vamos lá. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Diga Cristo. Então entenda melhor agora. Nós somos representados no mundo espiritual como o corpo de Cristo, mas Cristo é a cabeça. Então o corpo não sobrevive sem o cérebro. Já ouviu falar em morte cerebral? Já ouviu falar? Significa que o cérebro, se não estiver vivo, o corpo perece. Amém ou não amém? E assim está escrito nas Escrituras, que nós somos o corpo, mas Cristo é a cabeça desse corpo. Diga glórias a Deus. Versículo 16 diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, tem que estar tudo funcionando. Você experimentou receber, não experimentou? Quero crer que todos já recebeu um espinhozinho em algum lugar, pisou num caquinho de vidro, pequenininho, que quase não se vê, um espinho que penetra na carne, qualquer coisinha, não precisa nem falar de grandes cortes, nem de grandes machucaduras, um pequeno caquinho, invisível, você pisou, sentiu que ele entrou na hora, o corpo inteiro sentiu. E se você não tirar, ele vai infeccionar, vai doer no corpo inteiro. E no vigiar, tirar um espinhozinho, vai infeccionar, vai vir febre, vai vir tudo. Porque a Bíblia diz claramente que o corpo tem que estar bem ajustado, com todos os membros cooperando. E justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, igreja? A Bíblia dá muito mais detalhes sobre esta revelação. Eu vou convidar você a voltar um pouquinho e na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 12. A hora não perdoa, né? Capítulo 12 de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você volta um pouquinho. Você estava em Efésios, você vai voltando. E você vai encontrar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Aqueles que encontraram, digam amém? Amém. E o versículo de número 12 a seguir, vamos ler um bocadinho agora, tá? Você vai ver que é comparado o corpo humano com o corpo espiritual de Cristo. Olha aqui, ó, a comparação. Então há um detalhe bem grande sobre essa revelação de quem nós somos no mundo espiritual. É assim que o mundo espiritual nos vê, cristãos. É assim, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a seguir. Porque assim como o corpo é um só, mas tem muitos membros. Você olha para a tua mão, faz assim com os dedos. Você está vendo teus dedos aí? Eles estão trabalhando aí, ó. Pegou a pedra, pegou a Bíblia, pegou o microfone. Está trabalhando, está tudo cooperando. Os membros que foram criados para aquilo, eles estão cooperando para o bem do corpo, para o bem da atividade do corpo. Amém ou amém? Então, é o que diz aqui, ó. Assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, e assim é Cristo também. Olha só que revelação. Pois todos nós fomos batizados
em um Espírito, o Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um só Espírito. Diga glórias a Deus. Então aqui, se você não entende, porque chama de judeus e gregos, porque essa carta foi escrita numa época que estava escrito em tudo em grego. Então, quando ele falava grego, estava tanto faz ser judeu, do povo de Deus, como... Então, Deus está referindo essa palavra aqui, ó, que toda a humanidade foi feita para estar ligado no corpo de Cristo. Tanto faz se é cristão, se não é cristão. Por isso que esse amor de Deus é incondicional. A pessoa está lá no mundão, mas Deus ama aquela vida porque faz parte do corpo dele, do corpo de Cristo. Amém ou não amém? Só precisa estar de volta, ligado ao corpo de novo. Então isso compete quando você machuca aqui um dedinho, você vai lá e trata dele. E é assim que Deus quer que nós façamos com as pessoas do mundo. Por isso tem culto de oração, por isso tem campanha, por isso tem livros de orações, por isso tem pedidos de orações. Amém ou não amém, igreja? A igreja começou a entender que a missão sua não é para vir para a igreja só para buscar coisas para você, que esse sentimento individual é o que está acabando com a humanidade e é o que o diabo quer que continue. Então nós temos que entender isso, amado. O que o inimigo faz com que o homem caminhe para um caminho de cá. O Espírito Santo quer que ele caminhe aqui nas Escrituras. E a Escritura diz que nós somos um só corpo. Meu Deus do céu, tem pessoas que deixam de congregar porque não se dá com o irmão, porque tem problemas com o irmão. Eu já cansei de falar para certas pessoas, falei, gente, Deus não vai criar dois céus. Olha, um dia o Espírito Santo me revelou algo, gente, que é coisa muito séria que ele me revelou. Ele falou, filho, alerta esse povo que divide, esse povo que faz contenda, esse povo que não se une, avisa eles, porque eu não tenho dois lugares no céu para eles. Ou eles vão aprender a conviver juntos, enquanto estão a caminho da salvação, ou naquele dia eu vou ter que escolher um ou outro para entrar, ou nenhum dos dois entra. Misericórdia. Já pensou, amados? E as pessoas estão levando a brincadeira as coisas. Não, mas é difícil para mim. Meu orgulho não deixa. Crucifica teu orgulho. Aí que está o ponto. Este é o ponto. É por isso que você está sofrendo. A igreja está compreendendo? Você está no culto de libertação? Muitos não vão gostar de ouvir isso. Aliás, por que abandonam a fé? Porque não querem ouvir a verdade. Para você ouvir a verdade, você tem que praticar a verdade, para não ser considerado, no plano espiritual, um negligente. Então eu prefiro não ouvir. Vai para o inferno do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O caminho de quem não quer ouvir, de quem ouve e não pratica, é o mesmo. É o mesmo destino. E voltando para cá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então aqui está explicando mais detalhadamente. Olha, o corpo não é um só. O corpo não é só o tronco. Já pensou você ver um tronco andando na rua? Eu nem andaria, eu ficava rolando. Ele precisa de perna, precisa de braço, precisa de cabeça, precisa de tudo que tem aqui no corpo. Amém ou amém? Isso não é corpo. Então, voltando aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 16. E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Olha o que a Bíblia escreve. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nariz. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Diga glórias a Deus. Então você está no corpo de Cristo, na missão que você está. Uns são pregadores, outros são levitas, outros são intercessores, outros são cooperadores, outros são ouvintes da palavra, mas praticantes para ser cooperadores e operadores nas suas casas, mas são ofertantes, são dizimistas. Todos estão ali cooperando de uma forma, estão presentes, estão cooperando com a obra de Deus. Senão o pastor faria o que aqui uma igreja sem ninguém? Então você está cooperando com a obra de Deus. Amém ou não amém? Então, seguindo aqui, em nome de Jesus. Então vamos lá. Se todos fossem um só membro,
aonde estaria o corpo? É a pergunta do Espírito Santo. Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Versículo 20 agora, todos estamos juntos aí? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Continua havendo um corpo só. Olha aqui, ó, cheio de membros, mas o corpo é um só. O olho não pode dizer à mão: não tem necessidade de ti, e nem a cabeça, isso aos pés: não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem por serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Ou seja, aqueles que estão ali, os visíveis, não são. Mas tem alguns que nós cobrimos de maior rigor, que são menos decorosos. Você sabe de que parte do corpo que Deus está falando aí, mas eles são importantes. Você vai ver Deus aqui dizendo que se uma dessas partes aí, que era que você cobre, que é uma natureza humana de cobrir, porque não acha decoroso, né? Então cobre. Mas se esse cuidado que você tem em cuidar dessa parte do corpo, você está certo em ter esse cuidado, porque ele é importante. Se essa parte do corpo parar de funcionar, vai matar o corpo inteiro. É o que a Bíblia vai dizer agora aqui, ó. Você está entendendo, igreja? Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, versículo 24 de novo, ó. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Versículo 27, para nós encerrarmos essa comparação. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Diga glórias a Deus. Então, amados, pode ser que haja pessoas aqui que não tenham o dom de pregar, mas sabe que se não fosse sua intercessão, o pregador não pregaria? Sabia, intercessora? Sabia disso? Você talvez não saiba disso, mas a irmã está ali intercedendo em espírito. Ela talvez não está vendo pelos olhos natural, mas se não tivesse essa intercessão dela, muitos pregadores não conseguiriam pregar, porque os ataques são muito grandes, e a intercessão dela tem um peso fundamental para isso. Então entenda isso. Aquilo que o inimigo tenta te convencer de você não devolver, aquilo que faz ele movimentar toda a obra de Deus, para que outras vidas sejam salvas. Que valor tem uma alma para você? O teu dízimo? Não existe. Mais do que o mundo inteiro vale uma alma. Está entendendo, igreja? Você está compreendendo? Então, seguindo aqui. Hoje, então, amados, a questão agora, nós vamos voltar à questão do individualismo, que eu falei lá no início, que é o que predomina nesse mundo. O que predomina hoje nesse mundo é o individualismo. Que, trocando de palavra, é um nome mais bonito para dar para o egoísmo, que o individualismo é nada menos, nada mais do que um egoísmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tal do egoísmo. E a Bíblia Sagrada nos alerta sobre esse fato, que é uma das características das pessoas que vão estar no final dos tempos. Eu vou convidar a igreja a ir lá em 2 Timóteo. Você está lá em Efésios, você vai um pouquinho para frente, você vai chegar na segunda carta do apóstolo Timóteo. Aleluia, Jesus. Um pouquinho mais à frente. Todos encontraram a carta de 2 Timóteo? Carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3, por favor. Vamos ler do versículo 1 ao 5, que vai falar sobre a característica das pessoas no final dos tempos. Uma das primeiras coisas que vai falar sobre egoísmo. Olha aí, ó. Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas Bíblias vão dizer tempos difíceis, amém? Porque haverá homens amantes de si mesmo, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, amantes dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Olha aí. E o versículo 5, para encerrar essa passagem: tendo aparência de piedade, religiosidade, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te destes. Olha aí, conselho do Espírito Santo. Diga para o mundo ao seu lado: o mundo jaz, o mundo está inteiro no maligno. É bíblico isso, amados? A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está dormindo, o mundo está envolvido, está totalmente envolvido com o maligno. Mas a boa notícia é que nós somos de Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia fala, ela começa dizendo, aliás, essa passagem, ela fala: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Se eu não me engano é 1 João 5,4, se eu não me engano, mas também não convém lá buscar agora, mas está na Bíblia Sagrada. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, amados, se somos de Deus, temos que ouvir o que Deus nos ordenou a fazer. Você é de Deus? Você sabe o que você chama Deus de seu Senhor, Jesus de seu Senhor? Quem tem a ousadia de dizer bem alto: eu chamo de Senhor porque Ele é meu? O que seria Senhor? Dono. Teve gente ousada aí, ó. Exatamente, quando foi escrito as Escrituras, dono é Senhor. Só que esse Senhor aqui é um Senhor com letra maiúscula, um S bem maiúsculo. Então é Senhor dos senhores, dono de todos os donos. Aleluia. Amém? Você conhece o homem mais milionário da face da terra? Deus é dono dele. Qual que é a empresa que dá mais lucro na terra? Deus é dono dela. Aliás, Deus é dono do universo. É por isso que nós chamamos Ele de Senhor, porque Ele é meu dono. Você pertence ao Senhor? Então, amados, se você pertence ao Senhor, você tem que dar ouvido ao que Ele está te ensinando, porque é eu que sei dizer, eu é que sei o que é melhor para vocês. Amém ou amém? Foi Ele que nos criou, amados. Amém? Então, e o que Ele nos ordena fazer como mandamento? Amar a Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas. Sobre o meu filho, sobre o teu filho. Mais do que você ama teu filho ou tua filha, ama a Deus. Mais do que você ama, ame a Deus. Qualquer coisa que você colocar comparado aqui, você ame a Deus. Em primeiro lugar, ame a Deus. Então é a ordem de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas. Aí vem a sequência: e o teu semelhante como a ti mesmo. Por quê? Porque vocês são um só. Vocês estão ligados a um corpo só. Então não adianta vocês não quererem se amar. É uma ordem que eu dou para vocês acordarem antes que chegue o final do teu fôlego. Porque já que você quis ser separado na terra, quando eu chamar o teu fôlego, você vai ter que estar separado de todo o corpo. Ah, mas se aquele que eu não gosto for para o inferno, você vai junto com ele, porque você não gostou. Além de você não gostar dele, a alma dele condenou, porque você nunca buscou reconciliação. E é bíblico isso aí, amados. Mateus 5. Se alguém pretende vir diante do meu altar, trazer uma oferta para mim, mas lembrar-se que antes tem alguma coisa, alguém contra você, ou você contra alguém, olha, o conselho que eu vos dou, Mateus 5. Lá primeiro se reconciliar com o teu irmão. Então depois você vem e coloca a tua oferta no teu altar. Olha só. Você está pensando que está falando de dinheiro? Não, amado. Está falando da tua oferta. Quando você vem para a igreja, você vem louvar a Deus. Só que Deus está triste. Está vindo me buscar? E aquela causa? E aquela situação? Você acha que eu estou me agradando disso aí? Você acha que eu estou feliz? Estou fazendo vistas grossas para isso? Eu estou em espírito, igreja. Tá bom? Quem tem ouvidos, ouça. Amém? É culto de libertação. Ninguém aqui está para enganar ninguém, não, amados. Eu vi a seguinte frase hoje. Porque aquele pastor falava a verdade e as pessoas se afastaram. Eu vi essa frase hoje numa visita. E eu não estou criticando quem falou, não. É um fato isso aí. Basta você pregar a verdade, porque as pessoas do mundo vai piorar. Vai piorar. As igrejas, se não quiserem ficar vazias, vão ter que pregar a prosperidade, fazer festas. Aí o povo, ó, maravilha. Aí o povo vai. Senhor, eu quero entrar para a tua glória com aqueles que o Senhor me der.
Me fizeram uma pergunta essa semana: você abriu a segunda igreja porque você tem o objetivo de abrir um monte? Eu falei: não, meu objetivo é buscar as almas. Eu até fugi daquela responsabilidade, mas Deus me colocou conta para ele e falou: você vai assumir ou eu vou ter que tomar uma providência contra você? Ele tem que assumir. Por quê? Porque as almas lá estão carecendo. Aquele lugar precisa dessa igreja. É essa igreja que eu tenho um projeto lá. Então, amém, Senhor. Agora eu entendi. Eu não estava ouvindo, você estava endurecendo o coração, diferente. Aí você tem que se prostrar e pedir perdão para Deus, porque é verdade. Está muito cômodo, né? Você, né? Mas então você assume a sua responsabilidade. Então tem muitas coisas que estão cômodas para nós. E Deus está tentando tirar você desse comodismo. Amém, igreja? Seguindo em frente, então, em nome de Jesus. Então Deus deu esses 2 mandamentos. E se você não sabe, esses 2, ele cumpre essa escritura toda. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, e a Deus semelhante como você a você mesmo, acabou. O resto você vai fazer de letra. Então esses 2 mandamentos completam todas as escrituras. Amém ou amém? Então, vai em João 13, por favor. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus, numa hora, não perdoa. Eu tenho que partir para o encerramento. João 13, versículo 34 e 35. 34 e 35. João 13, 34 e 35. Jesus está dizendo assim: filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Eu falei 34 e 35, estou lendo 33, mas se estou lendo 33 porque Deus quer que eu leia, né? Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não poderei ir vós. Eu vou-lo digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto então conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, igreja? Não adianta, amado. Não adianta você querer fugir. Olha, as bênçãos vão se atrasar na tua vida. Ah, mas minha vida está uma maravilha, está uma maravilha. Tá bom. Procura ver se você está numa maravilha mesmo. Procura ver se está. Deus vai te desinquietar, vai mostrar que não está uma maravilha. Tem algo que está desagradando a Deus. Deus precisa que você acorde para isso. Nós somos um só corpo na terra. Temos que nos conscientizar disso, amado. E não deixar que o inimigo roube de nós o amor ágape, que é amar incondicionalmente. Não vou só te amar se você... Não, esquece isso. O amor ágape é incondicional. Eu amo e pronto. Eu dou. Não quero nada de volta, eu dou. Diga amém? Se Cristo habita em vós, vós tendes esse amor, diz o Espírito Santo. Ele está aí. Só falta ser praticado. Amém ou amém? Glórias a Deus. Então, o inimigo está te cegando, a tal ponto de você insistir em não dar esse amor que está aí. E se Cristo está em vós, Ele é o amor. Amém? Aleluia, Jesus. Há um exemplo bíblico na Bíblia tremendo do verdadeiro amor ágape, daquele que é incondicional. Eu não vou nem falar de Abraão, porque Abraão, ele saiu junto com a parentela dele, né? Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Aliando-se ao que Abraão fez, nós vamos achar um outro texto, que inclusive os alunos da escola bíblica estão estudando esse livro, que é um texto que Deus mandou encaixar nessa mensagem hoje, que é uma pessoa que tinha tudo para se acomodar. Essa pessoa tinha tudo para ser egoísta, ficar lá dele, está tudo bem, o meu cargo é um cargo de extremíssima confiança, o meu cargo é um cargo que o rei não come nada se eu não provar antes, ele não bebe nada se eu não falar, ó, pode. O rei não pode ficar, ele não respira sem eu estar do lado dele. E era um escravo, porque Deus permitiu que seu povo ficasse escravo de nações. 70 anos, uma parte do tempo desses 70 anos na mão da Babilônia, e uma outra parte na mão da Pérsia, que tomou a Babilônia. Para ser mais exato, aproximadamente, ou então exato, mas dentro de uma proximidade da teologia, uns 60 e tantos anos na mão da Babilônia, e uns 5, 6 anos aí na mão da Pérsia, para até completar os 70 anos de exílio. E um dos últimos remanescentes que havia, se você não entende que esse exílio, que essa levada do cativeiro, ela foi profetizada. Deus usou profetas para dizer que o povo
por falta de entendimento, ia ser levado cativo. E não foi levado o povão, era muito, a nação Israel era muito grande. Então foi levado preso quando a Babilônia sumiu. A Babilônia sumiu, destruiu toda Jerusalém, para quem não sabe. Derrubou muralhas, botou fogo na cidade, deixou em frangalhos, pó. Jerusalém virou pó, muro caído, virou uma desgraça. Então a cidade que antes era vistosa, bonita, que tinha fama, virou nada, virou um pó. Porque a Babilônia entrou e derrubou tudo. Ainda levou cativos nobres, aqueles que eram pessoas que tinham títulos de nobreza dentro de Israel. Então levou uma multidão de nobres e um monte de ricos. Todo mundo que era rico, tinha condições, foi levado embora junto com as suas riquezas, ficou tudo escravo lá. E obviamente tinha estudo. Aí você vai envolver Daniel, você vai envolver uma série de os três da fornalha, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas eu quero que você entenda que ficou uma grande população de Israel, mas ficou olhando para um lado, não tinha mais casa, não tinha mais onde comprar nada, não tinha mais onde fazer nada, porque foram tomados os poços, foi entupido, quer dizer, virou nada. Jerusalém virou nada, e ficou milhares e milhares lá, e ficaram 70 anos longe do outro povo, que estava lá no exílio. E do exílio muitos foram separados, os profetas de Deus, como Daniel, eu falei aqui, Esdras, Neemias, que vamos falar agora, é Neemias. Neemias então nessa ocasião era copeiro do rei, e aconteceu que já tinha voltado uma remessa, porque o Artaxerxes, o rei Artaxerxes, que era descendente de Ciro, assumiu o trono de Ciro, que era o imperador da Pérsia, que tomou a Babilônia, 60 e tantos anos depois que a Babilônia tomou o povo de Israel e levou preso. A Pérsia dominou. A igreja está compreendendo? Não perde sono não, para você entender a Bíblia, tá? E entender a história até o final e a pregação. Fica acordado aí, em nome de Jesus. Então o rei Artaxerxes já ele é quem dá sequência no trono de Ciro. Esse rei então, ele descobre pelas histórias, que Israel, Jerusalém foi destruída pela Babilônia, e que o rei Ciro foi levantado por Deus, sendo um rei pagão. O rei Ciro era um rei convertido ao Deus de Israel, sendo um rei pagão da Pérsia. Ele se converteu porque ele teve a consciência que ele foi levantado por Deus. É uma história muito longa, que as crianças até sabem um pouquinho aí, o que aconteceu com o Ciro e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito, quem estuda a Bíblia vai entender. E Artaxerxes era um descendente. Ele descobre na história que o povo de Israel, aquele povo era um povo protegido por Ciro, e que Ciro confessa que ele só chegou ao reinado por causa do Deus de Israel. Está nas escrituras da Pérsia. Então esse rei fica temente também ao Deus de Israel, e ele já gostava em particular de Esdras, que já tinha liberado eles para voltar lá para tentar reconstruir Jerusalém, deu ouro para eles, protegeu eles, enfim, é uma história longa que eu não vou entrar aqui agora no mérito. Aí foi uma remessa lá, ficou trabalhando em Jerusalém, tentando levantar Jerusalém, mas a luta do povo de Israel era muito grande. Chegando lá, encontrou um povo totalmente, 70 anos depois, quase, totalmente cabisbaixo, passando fome nessa cidade. E Neemias ficou. Neemias, ele não foi porque ele tinha um cargo de extrema confiança, ele era copeiro, ele tinha vontade de ir, mas não foi. Mas quando ele passou a receber notícias, esse texto bíblico, amados, que eu vou ler para vocês agora, essa passagem é tremenda, é o maior exemplo de que a pessoa não se acomoda, o homem de Deus, a mulher de Deus, não se acomoda e não se conforma só porque está bem. A igreja compreendeu? Você está em espírito? O maior exemplo de que o egoísmo é do diabo, e que nós não estamos na terra para satisfazer nossas vontades. Deus pode nos prosperar sim, mas Ele vai prosperar você para que você seja canal de bênção. Entendeu, igreja? Vamos continuar aqui. Crucifica esse egoísmo, crucifica esse orgulho, crucifica esse eu, porque ele vai te levar para situações que talvez você não vai compreender depois. Por que aconteceu isso? Por quê? Por quê? Porque você não me deu ouvido. Eu te avisei antes, diz o Espírito Santo. Eu te alertei, filha minha, filho meu, eu tenho te alertado, eu tenho te avisado, diz o Espírito Santo.
Amém, igreja minha, diz o Senhor. Então diz o Senhor, para que nós não entremos nessa situação, nessas armadilhas que o inimigo coloca em nossos caminhos. É para isso que existe igreja, para despertar o povo de Deus. Não é uma igreja para ter mais um encontro social. Voltando à questão de Neemias. E Neemias, então, vou pedir que você vá ao livro dele, por favor, no capítulo 1, o livro que leva o nome dele, na verdade, livro de Neemias, lá no Velho Testamento. Jesus Cristo. Quisera eu poder alertar com palavras diretas muitas pessoas, mas a gente não pode. Não pode, porque não tem mérito nenhum do homem, não vai receber galardão nenhum. Você quer receber galardão de Deus? Quer receber recompensa de Deus? Então cuide das ovelhas dele. Você me ama, diz o Senhor. Diz o Senhor: Pedro, você me ama? Deus está falando com algum Pedro essa noite aqui? Pedro, você me ama? Não cuida do que é meu. Amém? Igreja, Neemias capítulo 1, resumindo a história dele, ele agora vai saber notícia de Israel, porque um povo já desceu para lá, junto com eles, está há anos lá já trabalhando, alguns anos já, e desanimados, porque não está fácil, eles estão até sem ânimo, porque muitos deles não têm nem o que comer. Foi uma remessa dos poderosos, só que esses poderosos ficaram lá só fazendo as coisas moleza. O pesadão estava com o povão, que isso até hoje é assim, né? Só que o povão lá não tinha nada, não. Já estavam passando, já eram mendigos praticamente. Veja o que acontece aqui. Neemias então vai para saber notícia. Alguém traz notícia de Jerusalém para ele. É longe, amados. Para você ter ideia, 7 meses de viagem, da onde eles estavam, na Pérsia, até Jerusalém. Então, chega a notícia alguns meses depois, que aquele povo desceu para lá, que Esdras desceu, chega a notícia do povo de Israel. E veja o que acontece com Neemias. Ele está lá. Neemias, irmãos, Neemias está numa maravilha. Ele está no paraíso. Ele é o braço direito e esquerdo do rei. Copeiro é cargo seríssimo. Olha, é um cargo de altíssima confiança. Ele está vivendo do bom e do melhor. Mas agora ele sabe a notícia do povo dele. E olha o que acontece. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, ou seja, a capital da Pérsia, para quem não sabe, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ou seja, um outro judeu, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes, porque para quem não sabe, já estava livre, o rei da Pérsia já tinha praticamente dado a alforria para os escravos judeus. Olha, vocês têm trânsito livre, vocês vão e voltam o que quiser agora. O coração dele já estava quebrantado. Então eles iam e voltavam, e vinha judeus da hora de Judá, enfim. Até porque Jerusalém, depois de reunida, seria uma cidade que seria, na verdade, província da Pérsia, porque o império era da Pérsia. A igreja está compreendendo isso? Então veio Hanani, um dos meus irmãos, ou seja, um judeu, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Daí a notícia chegou. Vamos ver o que acontece com Neemias. E sucedendo que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, orando a favor de Jerusalém. Diga glórias a Deus. Você tem orado por onde Deus tem mostrado e trazido notícias para você de como está o estado de teus irmãos? Então, igreja, Deus tem chamado. Alguns, quando eu disse que o feriado estava aí, que eu falei que devia ter esse monte de feriado religioso aí, fez até biquinho: pastor, alto lá, é meu dia de folga. O egoísta. Agora você entendeu por que o pastor está falando isso? Porque na verdade existem pessoas passando fome, necessidade, desempregados. Eu conheço pai de famílias que estão desempregados há mais de ano. Para você ter ideia, se nós não fazemos uma cesta que levar para eles, não tem o que comer amanhã em casa. E
Aí a igreja pede, traga um quilinho. Ah, eu esqueci. Amanhã você esquece de fazer almoço, por favor, e colocar na mesa para os seus filhos também. Fica assim um ano. Não consegue, né? Seguindo em frente. Ele chorou e foi para o jejum. Amados, embora ele soubesse o risco de declarar para o seu rei, porque o cargo dele era de confiança, ele se entristeceu. E ele tinha receio, ele tinha liberdade com o rei, porque o cargo dele era de extrema confiança. Mas se ele falasse para o rei, era perigosíssimo ser mal interpretado, o rei mandar matá-lo, porque era assim naqueles tempos. Mas o rei então percebe algo estranho em Neemias. Ele começa a servir o rei, porque ele está ali para servir. Ele experimenta, serve, o rei, você pode comer tranquilo, eu já provei, está tudo certo. Então, a alegria do copeiro era ver o rei comer, se deliciar seguro da palavra dele, olha só, né? Então, ele, ao dar o vinho para o rei olhou para ele e falou: você está triste demais hoje, essa tristeza sua aí não é normal, não. Vamos ver o que acontece aqui, vá no capítulo de número 2, por favor. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém nunca antes estivera eu triste diante dele. E o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Ele teve receio, amado, porque se agora ele estava na encruzilhada, ou eu falo para o rei agora e ignoro. Se eu ignorar, vou continuar só chorando e orando e jejuando, nenhuma atitude da minha parte. Só que Neemias é guerreiro, é o cristão ativo, não é o cristão ou o crente agente secreto. Ele é um cristão ativo. Ele falou: eu não vou ficar sabendo, eu tenho toda a estratégia, eu fui criado, eu sou inteligente, eu tenho iniciativa, eu sou pegador, eu estou vendo meu povo sofrer lá, eu tenho saúde, eu estou aqui acomodado, e agora o rei pergunta: eu estou triste, eu vou negar a minha fé para ele? Não. Então ele não negou e falou para o rei. Veja o que ele fala para o rei. Não sei se vai dar tempo de contar tudo isso aqui, amados. Veja em nome de Jesus Cristo a sequência dessa história. O versículo de número 3, ele disse assim: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Aí me disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Diga, um cristão ora antes. Amém? Você ora antes de fazer qualquer coisa? E aí, agora ele estava na situação, ele vai ter que falar, mas ele foi em pensamento e orou a Deus. Deus me dá aqui a sua sabedoria agora, porque eu vou ter que falar para esse homem. Se ele interpretar errado, eu estou morto. Mas o Senhor pode. Nessa hora ele pensou tudo isso. Senhor, o Senhor pode tocar no coração dele. É o que nós falamos em visitas. Está passando por luta, vai buscar Deus. Deus tem poder de ir lá tocar. Põe a tua carteira de trabalho aqui, ó. Quando eu unjo uma carteira de trabalho, eu falo: Senhor, eu profetizo o Senhor assinando essa carteira. O Senhor vai desinquietar a próxima entrevista deste homem, a próxima entrevista dessa mulher. O Senhor vai dizer que vai tocar no coração lá dele, do Artaxerxes, que vai estar na frente dele. Mas é oração antes. Amém ou não amém? Mas o negligente fala: ora por mim aí, estou sem emprego, estou precisando de tal coisa, ora aí. E larga lá. Você vai para a igreja, ora por mim lá, vai fazendo isso, viu? Entendeu, igreja? Esse é o negligente. Agora o temente a Deus, ele vem humildemente, coloca no altar, fica em espírito, ele busca, e Deus faz o seguinte: ele vai lá no coração e vê que a pessoa se humilha na presença dele. E a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta perante Deus, Deus será humilhado, né? Então vamos continuar aqui. Então ele vai falar, eu vou resumir, mas não vai dar tempo de ler texto por texto. Ele vai falar o seguinte para o rei: rei, o senhor está mandando, meu sonho é voltar para aquela cidade e ajudar aquele povo a reerguer aquela cidade. Eu sei que eu posso fazer isso, eu posso. O rei olha e fala: dura coisa que você me pede, hein, rapaz? Ele olha para a mulher, a rainha dá um olhar de aprovação, porque mexeu na sensibilidade da mulher, né, na vida. Os sepulcros dos meus pais estão lá, a cidade está assolada. E a mulher, a rainha, a Bíblia diz que o rei olha para a rainha. E essa hora o Espírito Santo falou assim: ele queria a aprovação da rainha. E a rainha, com certeza, né, naquele tempo a mulher já era danada, hein? Você viu só? A Bíblia fala que o rei olha para a rainha.
Então, o Espírito Santo me revelou que ele queria a aprovação da rainha. E a rainha, o Espírito Santo me revelou que olha para o rei e diz, com um olhar, expressa que ele deveria liberar. Ele então olha para Neemias e fala: olha, quando é que você volta? E obviamente a Bíblia não fala, mas ele estipula um tempo para voltar. Aí então vai, eu vou dar. Aí o rei Artaxerxes deu uma carta branca para ele, para onde ele passasse, o que ele precisasse na viagem, ele conquistasse, inclusive ouro, prata, tudo, porque ele era um homem de confiança do rei. Deus tocou no rei lá e deu uma carta branca, inclusive depois que tivesse reerguido os muros, para ele ser nomeado governador de Jerusalém. Para quem sabe, Neemias foi nomeado governador de Jerusalém. Amém? Estou resumindo a história. A história de Neemias é de um cristão, se for trazer para os dias de hoje, corajoso, que não se acomoda, não se acovarda e não é egoísta. Amém, igreja? É o cristão que sabe que tudo que tem é por causa de Deus. Ele reconhece que tudo vem de Deus. Ele só tem o que tem porque Deus tem dado a ele. Ele sente a necessidade de ajudar aqueles que estão precisando. Amém, igreja? Então a história é linda, eu não vou ler mais porque não dá tempo. Eu sei que, amados, no meio do caminho aí, ele volta, ele então levanta, ele tenta reerguer os muros, vem os povos vizinhos, tentam zombar deles. Vem esse povo aí, pensa que vai reerguer. Vamos ler rapidamente aqui, porque quando você começa a buscar Deus, olha para o teu irmão do lado e diga para ele: quando você começa a buscar Deus, aqueles que não acreditam no mesmo Deus, zombam da sua fé. Amém, igreja? Quer ver, igreja, a Bíblia? Eu vou mostrar para vocês aqui, veja o que eles fizeram aqui, Vamos ver se Deus me mostra aqui. Vamos lá, em nome de Jesus. Capítulo 6 de Neemias. Ih, amados, não, 6 já é o final. Vamos no capítulo de número 5. Por favor, amados, para vocês entenderem um pouquinho mais, para vocês entenderem, tá bom? Vocês vão ficar tristes se eu falar para vocês voltar no capítulo 2. O Espírito Santo está mandando vocês voltar, senão vocês não vão entender. Lá no versículo 19: o que ouvindo Sambalate, para quem não sabe, Sambalate e Tobias eram líderes de povos vizinhos ali. Jerusalém foi destruído, mas esses aqui são os invasores das terras de Judá. Ali Sambalate era um líder de um povo, Tobias era líder de outro povo, que moravam os vizinhos a Jerusalém. Você está entendendo, igreja? Vizinhos de Jerusalém. E quando eles viram que os israelitas estavam voltando e construindo, veja o que disse: e ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós. Aqui é o próprio Neemias dizendo que eles zombaram. E disseram: que fazeis? Que é isso que fazeis? Quereis-vos rebelar-vos contra o rei? Então, veja o que ele responde. Eu respondi e disse: o Deus do céu é que nos faz prosperar, que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nós levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Porque eles, na verdade, eles ficam tentando se aproximar. Primeiro eles tentam ser amiguinho. Então tem muito, o diabo vai usar a mesma estratégia. Basta alguém começar a vir para a igreja, começa outra pessoa também se aproximar dizendo que é amiguinho, tá? Olha, amados, eu vou te contar, dá vontade de contar tudo que acontece nesses 20 anos de experiência, mas não dá. Quando eu vejo muitas pessoas nas igrejas falsas, pessoas que vão com outros para as igrejas só para derrubar o outro. Tem pessoas que dizem, é sério, amados, só vão usados pelo diabo. Então cuidado quando você começa a buscar Deus, as amizadezinhas que vão querer ir com você também. Vigia, porque esse Sambalate, esse Tobias, esse Gesem aqui, é bem um exemplo. Eles fingem de amiguinho, ficam encostadinhos do lado ali, começam com uma zombaria, depois vê, sabe, eles chegam a um ponto de eles armar até planos para invadir Jerusalém, disfarçados, para que o rei não soubesse que era eles. Levantaram exércitos e, olha que Deus revelou a Neemias, e deu a ele estratégias para se defender desse ataque. Então eu não vou ler tudo isso que não dá tempo, dá vontade de contar toda a história. As crianças estão aprendendo esse livro, é tremendo. Então o que eu queria dizer, amados, em nome de Jesus, é que esse povo inimigo, vizinho ali, no capítulo 4 diz que sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos um muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Amados, pra você ter ideia, vai chegar uma hora que eles vão querer fazer uma carta para o rei, dizendo que o rei, que eles estão armando contra o rei, e o rei sabe que nada disso. O rei tem um carinho por Artaxerxes, o Artaxerxes tem carinho por Neemias e por Esdras, que ele tinha mandado. Os dois estão contemporâneos. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, amados, só para nós finalizarmos,
é que chegou uma hora que esses tentaram até fazer amizade. Veja o que eles fazem aqui no capítulo de número 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábios e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, aqui ele acabou o muro já, diga glória a Deus. Então, olha quantas obstrução, quanta tentativa o inimigo vai fazer de você parar de fazer a campanha, de você parar de vir aqui na igreja, buscar para a sua família. Quantas tentativas o inimigo, se você estudar Neemias, você vai ver quantas tentativas que o inimigo tentou parar Neemias e o povo de Israel, mas ele nunca parou, ele colocou Deus à frente de tudo. Veja o que acontece aqui, ó. Então sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, deixa eu ver onde parei aqui, que ele tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brecha alguma, diga glória a Deus, ainda até que este tempo não tinha posto ainda as portas nos portais. Ele não tinha fechado, só estava tudo pronto, mas não tinha colocado as portas, os portões ainda, né? Ele falou, eu não tinha colocado, mas já ficaram o quê? Mandaram-me dizer, ó, Sambalate e Gesem enviaram-me dizer, mensageiros, vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no Vale do Ouro. Olha, porém tentavam fazer-me mal. Olha aí, ó. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma obra grande, de modo que não poderei descer para Cessaria, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E assim eles tentam mais 3, 4 vezes chamar eles para tirar Neemias do trabalho, porque eles perceberam que Neemias veio com um propósito. Quando ele largou tudo lá, mas ele largou com um propósito. Ele largou com um propósito, que era restaurar Jerusalém. E os inimigos viram que estava tudo pronto já aqui, amados. Então eles tentaram aproximação, amizadinha falsa, mas não enganaram Neemias não. Quando eles viram que não enganavam Neemias, então eles ameaçaram. Então foi o seguinte, se você não largar isso aí, nós vamos vir contra vocês, vocês vão acabar com tudo isso aí. E vocês não vão terminar, vocês vão ver. Vocês não vão conseguir terminar, vocês não têm força para terminar. Olha o que ele fala agora, só para finalizar mesmo. Neemias no versículo, deixa eu ver aonde está aqui, Senhor, me ajuda. Cada horário, gente. Versículo de número 9. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra. Olha o diabo, amados, perseguindo você enquanto está buscando a Deus. Vocês vão largar esse Deus, sim, olha o diabo falando. Porque eles provocaram, atentando, atemorizando, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, o que ele fez? Ele foi orar. Quando você vê que o inimigo está te oprimindo, quando ele começa a te pressionar, não enfrenta o inimigo de corpo e alma, não, amados. Vai para o joelho, se revista do poder de Deus, vai para as campanhas, porque Neemias fez isso. Quando ele percebeu que eles estavam se enfurecendo, que o negócio estava ficando feio, ele falou assim, agora pois Deus, esforças as minhas mãos. Diga glórias a Deus. Então olha para o teu irmão do lado, se o inimigo tentar nos parar, peça a Deus para nos fortalecer. Diga amém. Salmo de número 84, só para finalizar, Salmo 84 e o versículo de número 5, coloque-se em pé, igreja, não dá mais tempo. Salmo 84, versículo de número 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Você tem vindo na casa de Deus? Louvar-te-ão continuamente. Olha o Senhor dizendo aí, continuamente. Você vai continuar louvando a Deus pelas grandes maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Amém, igreja? Mas o versículo 5 diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão nos caminhos aplanados. Diga amém? Deus, essa noite está trazendo você de volta para o caminho que Ele quer que você vá. Então não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga o caminho que Deus está te dando. Amém, igreja? Quem conhece a história de Neemias sabe que ele reergueu os muros de Jerusalém e se tornou o grande governador de Israel, né? De Jerusalém, nomeado pelo próprio rei que lhe permitiu voltar. Enfim, se ele tivesse se acomodado egoístamente naquele seu cargo de copeiro, com certeza nunca saberíamos que existia um Neemias no meio do povo de Deus. E a pergunta é, que atitude você vai tomar após sair desse culto em relação à obra de Deus na sua vida, pela qual você foi chamado? Que atitude? Está sendo escrito um livro também, não é mais de Neemias,
o livro da sua vida, está sendo escrito. Amém? O tema dessa noite é curando o corpo, porque nós somos um só corpo em Cristo. Amém? Amém? Curando o corpo, é o que Deus está fazendo essa noite. Deus, derrama a cura mesmo, Senhor. Tira, Senhor, todo o eu de cada um, Senhor. Tira todo sentimento que não procede de Ti, Senhor, para a Tua exclusiva glória. Liberta, Senhor, cura, restaura, salva todas as almas pecadoras, Senhor, porque todos nós pecamos e carecemos de Ti, Senhor. Que venha a Tua glória confirmar sobre todos eles a mensagem dessa noite. Amado irmão de Cristo, você que nos encontrou na internet, ouviu a mensagem, sentiu o toque de Deus, o chamado de fazer essa campanha, mas não está aqui para pegar a campanha como os irmãos aí pegaram. Mas Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e nos deu, através desse mecanismo maravilhoso, para usar para o benefício da obra dele, que é a internet, esse meio de alcançar as vidas mesmo estando distante. Mas, tanto é que você pode estar falando de outro país, está me vendo em outro país. Então, o que tem que você fazer? Para você fazer essa campanha, porque sentiu um forte chamado para isso, entre em contato no e-mail que está passando agora, diante da tua tela. Esse e-mail é particular, é pessoal, eu mesmo responderei a você e vou te instruir como você vai fazer essa campanha. Resumindo, eu vou te mandar no anexo uma folha, a qual você vai imprimir quantas você quiser, porque essa campanha, até para a igreja eu falo isso, é uma folha para cada causa. Você nunca pegue uma folha para 2 causas. Se foram 2 causas, 2 folhas. 10 causas, 10 folhas, porque cada uma precisa da resposta aqui, tá bom? E assim você também, você vai receber uma folha, né, no anexo, imprime quantas você quiser e faça quantas campanhas você sentir de fazer, tá bom? Depois eu vou te instruindo na medida que a gente vai conversando via online, tá bom? Através do e-mail que você recebeu aí. Se você que está aqui na igreja vai iniciar uma campanha hoje, então coloque-se em pé, que eu quero orar pela sua causa. Coloque-se em pé. Você que está na internet também vai iniciar a campanha, coloque-se em pé. Mesmo que não está preenchido, não precisa estar preenchido, viu? Você vai falar com Deus agora e apresentar a sua campanha. Fique em pé em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você que está na internet e também está começando hoje uma campanha, já está com a folha aí, você coloque-se em pé e eu vou estar falando ao microfone, e você que está ouvindo a mensagem vai estar falando com Deus. Os demais vão estar intercedendo pela sua causa, mesmo sem saber. É você e Deus, e quem intercede por você, apenas pedindo para que Deus abra mesmo, confirmando a glória de Deus sobre a tua vida nessa campanha. Então aproveite o momento que eu falo ao microfone e fala com Deus agora em espírito. Senhor, eu estou iniciando essa campanha, e fala o propósito aí, em nome de Jesus. Senhor, eis aí teus filhos que estão nesse momento em comunhão com o Senhor, e declarando por que iniciam uma campanha. Eles estão espiritualmente dizendo ao Senhor por que começam essa campanha. E é para a tua glória, Senhor, que eles fazem isso, porque eles sabem que receberão do Senhor, porque o Senhor é Deus, Pai. Não é homem para mentir. Quando o Senhor revela uma campanha, é o que acontece nos grandes testemunhos que nós já vimos dessa igreja. Para a tua glória, eu creio que todos eles já estão em espírito e falando com o Senhor, inclusive os que estão na internet, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deu tempo de você falar com Deus? Fechou a tua causa? Então agora faça a seguinte oração. Repita essas palavras. Senhor Deus, em nome de Jesus, publicamente eu declaro a minha fé, pois eu acabei de apresentar ao Senhor os motivos dessa campanha, e agora publicamente, repita comigo, diga publicamente, eu declaro que sou exatamente o que a tua palavra diz que eu sou. Eu vou dar testemunho, porque eu sei a quem entreguei e de quem receberei a vitória. Tudo vem de ti, para a glória do teu nome, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga amém? Isso vai acontecer em nome de Jesus na tua vida. Você vai dar testemunho da tua vitória nessa campanha. É o que eu profetizo como ministro de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tomou posse? Então pode se assentar, leve em sua casa, preenche e faça isso. Você é daqui de Londrina e tem as 2 opções da igreja, né? Aqui e a Vila Iara vai intercalar em 7 semanas. Você é de fora, como a nossa amada está nos visitando lá de Maringá, tem a internet para fazer, não vai quebrar a campanha. Semanalmente, com certeza o Edson vai te orientar e dá para fazer ela semanalmente e em nome de Jesus, tá bom? Então, e você que está na internet é a mesma coisa, não há como quebrar uma campanha dessa. Amém, igreja? Então, você que está no 2º ao 7º dia, coloque-se em pé, que eu já estou com todos os horários ultrapassados. Estou com quase 15 minutos de atraso no máximo. Mas a palavra, eu resumi a palavra, vocês têm ideia.
Mas a igreja foi útil a palavra para você? Deus falou ao seu coração? Amém? Não é fácil, mas ouvir exortação não é fácil. É só para filho mesmo, que é obediente. Amém? Senhor, aí estão os seus filhos que estão do 2º ao 7º dia. Eu quero unir minha fé com a deles, Senhor, nesta oração. E para concordar com o que eles vão falar agora, aquilo que o Senhor colocar em meus lábios, em nome de Jesus. Se alguém está na internet, também está do 2º ou até o 7º dia, também se coloque em pé e faça a seguinte oração coletivamente. Digam todos que estão na campanha, digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou em tua presença, fazendo esta oração pública, declarando que a minha fé é inabalável, porque ela vem de ti, Senhor. No primeiro dia de minha campanha, eu fiz uma declaração pública da minha vitória, e eu estou convicto dela. Por isso, publicamente, eu volto a dizer que eu sou exatamente o que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? E eu concordo com a tua vitória, e eu vou ver o teu testemunho glorificando o nome do Senhor nessa tua causa. Amém? Está ligado aqui na terra? Está ligado com Deus. Que a glória de Deus permaneça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você que acabou a campanha, deposite no vaso, aguarde a vitória, se entregue em tuas mãos pelo próprio Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Você que está na internet, envia para mim um e-mail dizendo que você acabou. Eu vou entrar em contato com você e vou te orientar como você deve fazer com a tua campanha no nome de Jesus, até que terminou, tá bom?